Você já ouviu falar de um filme que tinha tudo para dar certo, mas naufragou antes mesmo de chegar ao seu destino? Um épico de piratas, com cenários grandiosos, um orçamento gigantesco, cenas de ação ambiciosas e uma protagonista que prometia quebrar paradigmas. Mas que acabou entrando para a história como um dos maiores fracassos do cinema. Essa é a história de A Ilha da Garganta Cortada, um filme que poderia ter redefinido o gênero de aventura nos anos 90, mas que afundou com tanta força que levou junto um estúdio inteiro. E o mais curioso, décadas depois, o longa conquistou um certo culto de fãs e passou a ser revisto com outros olhos. Lançado em 1995, o filme é estrelado por Geena Davis, que já vinha de uma sequência de sucessos como Thelma e Louise e Turista Acidental. Ela interpreta Morgan Adams, uma pirata destemida em busca de um tesouro perdido que pertencia ao seu pai. A proposta era clara, uma protagonista forte, um filme de ação eletrizante e uma tentativa ousada de reinventar o cinema de piratas, gênero que já estava morrendo há tempos. Mas o que deu tão errado? Para começar, o projeto já nasceu turbulento. O estúdio Karolko Pictures, responsável por sucessos como O Exterminador do Futuro 2 e Rambo, estava apostando alto demais. Com um orçamento que ultrapassou os 100 milhões de dólares, algo absurdo para a época, eles acreditavam que estavam criando o novo Indiana Jones dos mares. Mas esse sonho estava prestes a virar pesadelo. A produção passou por problemas desde o início. O roteiro foi reescrito mais de 30 vezes, o diretor Renny Harlin, que na época era casado com Geena Davis, demitiu diversos membros da equipe técnica, e os atrasos nas filmagens custavam milhares de dólares por dia. A escolha do elenco também foi um desafio. Originalmente, o papel masculino principal seria de Michael Douglas, mas ele desistiu por achar que o filme estava muito centrado na protagonista. Outros nomes como Keanu Reeves e Liam Neeson também recusaram. No fim, quem assumiu o papel foi Matthew Modine, um bom ator, mas que claramente não tinha o carisma necessário para segurar um blockbuster desse porte. As gravações foram feitas em locações paradisíacas no Caribe, mas isso também foi um problema. Ventos fortes, tempestades e a dificuldade de transportar equipamentos pesados entre as ilhas atrasaram tudo. E o diretor, obcecado por perfeição, insistia em refazer cenas inteiras se não ficasse satisfeito. Há relatos de que uma única cena de perseguição entre barcos levou quase 3 semanas para ser concluída. E como se tudo isso não bastasse, o filme estreou em um momento delicado. A bilheteria de filmes de aventura estava em baixa. E ninguém parecia interessado em assistir a uma mulher como capitã de um navio pirata, desafiando homens e liderando batalhas, infelizmente, um reflexo do machismo ainda forte na indústria naquela época. O marketing foi fraco, a crítica foi impiedosa e o público, simplesmente não apareceu. O resultado? Um prejuízo estimado em 147 milhões de dólares, o maior da história até então. A falência da Karolko Pictures foi decretada pouco depois. E o gênero de piratas ficou praticamente esquecido em Hollywood até o renascimento com Piratas do Caribe, quase uma década depois. Mas o tempo tem um jeito curioso de mudar a forma como enxergamos certas obras. Com o passar dos anos, A Ilha da Garganta Cortada passou a ser redescoberto. Muitos começaram a valorizar a atuação ousada de Geena Davis, a direção de arte impecável, os efeitos práticos incríveis e as sequências de ação feitas sem CGI, com explosões reais, navios construídos de verdade e uma energia caótica que só os filmes dos anos 90 têm. Hoje, o filme é considerado por alguns como uma pérola injustiçada. Uma produção corajosa, que ousou demais e pagou um preço alto por isso, mas que também abriu caminho para repensarmos o papel das mulheres nos filmes de ação e questionarmos as fórmulas batidas de Hollywood. Afinal, será que o fracasso foi realmente do filme, ou de um sistema que não estava preparado para ver uma mulher liderando uma tripulação de piratas? Essa é uma pergunta que continua no ar. E talvez, só talvez, A Ilha da Garganta Cortada tenha sido apenas um tesouro escondido no fundo do mar do cinema, esperando ser redescoberto por quem ainda acredita em aventuras grandiosas. Você já assistiu a esse filme? Acha que ele merecia o fracasso que teve, ou foi injustiçado? Conta aí nos comentários a sua opinião. E claro, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal Faixa Geek e ativar o sininho para mais histórias como essa, onde o cinema e a curiosidade se encontram em alto mar.